Olá, mulher, bem-vinda ao Mulher Me Poupe. Eu sou a Mari Nascimento, estou aqui com a minha amiga Juliana Oi, Guimarães. gente! Tudo bem, Eu Ju? tô bem, e você? Tudo bem. Faz tempo que a gente não conversa aqui, né? Que a gente não grava. As nossas fãs Não, estão faz tempo, solicitando. faz tempo que a gente não grava, que a gente não conversa. O que a gente mais faz aqui é conversar. Lá na nossa técnica, o Jonathan. Muito obrigada, Jonathan, pela sua assessoria. E hoje nós estamos aqui com uma mulher muito forte, aliás. Nós sempre, todas as mulheres que estiveram aqui são mulheres fortes e mulheres com histórias que inspiram e nos dão um exemplo muito grande de resiliência. Estamos aqui com a Monique Papa. É assim que É assim mesmo que se pronuncia, fala, né? pronuncia. Monique, bem-vinda ao Mulher Me Poupe. E antes de tudo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de estar aqui contando a sua experiência e a sua história para todas nós. Eu que agradeço, eu tô adorando, já tô super nessa energia positiva de vocês. E, na verdade, meu nome é Monique Papacristodoulou, né? É um nome grego, então eu resolvi dar uma reduzida para facilitar a vida de todo mundo. É igual o seu, que eu achei que era grego também, descobri que era italiano. Olha Ai, aí. de onde isso? E aí aqui eu uso Mari Nascimento porque é mais fácil. Eu acho que é o Sim. nome mais fácil da gente lembrar, né? Como o seu, Papa, fica mais fácil da gente lembrar, né, Perfeito, e Monique? obrigado pelo convite. Legal. E aí, contando, né, que já te conheço da Rádio Boa Nova, você é comunicadora lá. Isso, eu sou comunicadora, eu trabalho no pronto atendimento, inclusive viemos de lá, de uma Legal. gravação. E, bom, na doutrina espírita eu já tô há uns 15 anos, né, que eu sou espírita. E através do centro espírita que eu frequentava, que eram as casas André Luiz, eu conheci a rádio, né? Um professor me indicou para fazer um programa. Eu fui, fiz o primeiro teste, deu tudo certo e aí não sai mais, né? Legal. E a partir daí eu comecei a trabalhar na rádio. E durante a pandemia eu fiz o meu canal no YouTube, no Facebook e no Instagram, que é o Luz da Alma, né? Luz da Alma no YouTube e no Face. E vocês me encontram no Instagram como Monique Papa Oficial, que é o meu Instagram. Legal. E aí eu comecei a divulgar a doutrina espírita ali, né? Através dos canais. Legal. Durante a pandemia, né? E aí eu tava lá no LinkedIn, né? E aí apareceu uma postagem da Monique, né? Naquela postagem você relatava que você estava voltando para sua atividade profissional depois de você ter descoberto um câncer. Foi isso mesmo. E eu achei, me impactou muito. E na hora eu já pensei, temos que levar a Monique lá, vamos convidá-la para contar essa história, né? Porque eu já tive essa experiência com doença, mas na família, né? Sim. Com meu pai doente. Então, assim, quando a gente tem contato com a doença de perto, eu acho que a gente se impacta mais, né? Isso é certo. E você tão nova, numa viagem, claro, você vai contar os detalhes pra gente. E eu quero saber como é que foi isso. Como foi que você descobriu a sua doença? Como foi o processo de tratamento? Foi uma loucura, Mari, porque assim, eu tava saindo do meu ambiente profissional e tirar férias. Olha. Depois de muito tempo que eu falei assim, vou tirar férias, vou organizar essa viagem. Eu organizei essa viagem com a minha irmã, com a minha sobrinha, no começo do ano. E tava ali programado em outubro pra eu ir pra Tailândia, né? Ia passear, me divertir, Festival das Lanternas, Legal. tudo maravilhoso. E aí na semana anterior à viagem, né, para eu realmente viajar e pegar o avião, eu comecei a sentir uma dor no pé. E antes de eu viajar, eu passei da médica, passei no ortopedista, dentro do pronto-socorro, e a ortopedista falou: não, você fica tranquila, você está com uma fascite plantar. Você deve ter machucado o pé no exercício que você fez no Pilates, né? Eu que faço Pilates. Ou você usou o salto, né? Porque eu trabalho de salto também no trabalho. Na vida profissional, a gente trabalha de salto social. Aí eu falei, tá bom, o que eu preciso fazer? Ela falou, você vai tomar um anti-inflamatório e pode viajar. Quando você voltar de viagem, eu vou te dar aqui um exame de ressonância para você fazer. Você, faz a ressonância e volta aqui pra gente ver como é que tava. E aí beleza, tá bom. Comecei a tomar o remédio, tava com dor. Comecei a tomar remédio pra dor, né? Analgésico. Ok. Fui viajar. Depois que eu peguei
3 voos, 24 horas de voo, estava na Tailândia, saiu o resultado dessa ressonância que eu fiz antes de viajar. Aí eu falei, vou fazer antes, terminei de tomar os remédios, vou fazer logo essa ressonância e já vou, né, deixar tudo pronto no esquema. Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu foi a minha médica me ligando, dizendo que não era uma fascite plantar e eu tinha um trombo no pé. Então, tudo começou assim, né? Eu estava na Tailândia, no primeiro dia de viagem, ela falou, olha, a partir de agora você tem que ter cuidado, não pode ficar andando. Meu Deus. E aí eu falei, bom, então o que eu faço agora? Vamos procurar um hospital. Ela passou até qual era a medicação que eu precisava tomar. Eu tentei comprar na Tailândia. Não tinha medicação na Tailândia. Aí, quando eu consegui traduzir, né, no celular para tailandês, para poder a farmacêutica entender o que eu estava tendo, expliquei para ela que eu tinha um trombo no pé, que eu precisava tomar um anticoagulante. Aí ela fez assim, só no hospital. Então, vai para lá. E eu fiquei internada praticamente 2 dias na Tailândia. Meu Deus. Minha sobrinha ficava desesperada, falando, tia, nossa viagem, a gente não vai conseguir fazer os passeios. E eu, não, Isa, agora eu tô com trombo no pé, para tudo, Tailândia. né? Olha a situação, Ju. Mas olha que chique. Eu tropeço, machuco o pé aqui, eu tô em Guarulhos. Exatamente Não, isso. e como que foi? Porque assim, você tá internado num país, eu não sei se lá todos falavam inglês da Ninguém equipe. fala inglês. Meu Deus. O único que falava inglês era um médico mesmo, mas com um sotaque que ninguém consegue entender, né? Tá. E aí a gente foi por osmose, né? No entendimento ali, ele foi fazer o exame, aí eu descobri que o trombo do pé já tinha subido pra batata da perna, e aí ele falou, daí tem que ficar internada tomando anticoagulante. Tá. O anticoagulante é uma injeção na barriga, super confortável, né? E aí, quando foi chegando próximo do 3º dia, eu falei pro médico, a gente quer ir pro Festival das Lanternas, vai dar certo isso? A gente vai ter que remarcar a passagem, viagem, tudo, né? Como é que a gente organiza? Aí ele fez assim, não, calma, vamos fazer um exame de sangue, se tiver tudo ok com o seu anticoagulante, com a coagulação do sangue, a gente consegue te liberar. E foi o que aconteceu. Eu fiz o exame, deu tudo certo e ele me liberou. Só que ele me liberou com 15 injeções, 15 packs de injeções. Uma para tomar de dia, uma para tomar à noite, para eu ir aplicando essas injeções durante a viagem. E falou, vai usando meia de compressão. Como os voos são curtos dentro da Tailândia, você pode fazer os voos, só que você vai andando com meia de compressão. E fica no voo, andando para lá e para cá, quando puder andar no voo. Tá. E foi o que eu fiz. Consegui fazer todo o resto da viagem, graças a Deus. Fiz o Festival das Lanternas. Tá. Eu, inclusive, tive que tomar a injeção no meio do festival. Então, imagina eu tendo que entrar no banheiro químico com a injeção, ter que fazer toda a asepsia, aplicar, enfim. Mas deu tudo certo, consegui fazer. Fiz todas as praias e voltei pro Brasil. Tá. E aí, quando eu voltei pro Brasil, vida normal, né? Passei no médico, aí o médico falou, olha... Pelo que eu vi aqui, você já está 14 dias tomando a injeção, tá tudo certo. Já anticoagulou o sangue, tá tudo bem. Só que eu vou te pedir para fazer um exame aqui, que é um exame de pontos do sangue, para saber se você tá com câncer ou não. Falei, tá bom, vou fazer. Fiz, deu negativo, não tinha nada. Fui voltar a trabalhar normal, vida normal, meia de compressão e vida que segue. Passou uma semana que eu estava trabalhando, comecei a sentir a mesma dor no outro pé. E aí eu fui pro hospital, descobri que eu tava tendo um outro trombo novo. E aí os médicos estranharam, acreditavam que era a própria medicação que eu tinha mudado. Eu parei de tomar injeção na barriga e comecei a tomar comprimido quando eu cheguei no Brasil. Aí eles falaram, provavelmente esse anticoagulante não tá fazendo efeito, né? Vamos mudar a medicação, você vai ficar de novo em repouso aqui no hospital até tomar essa nova medicação. Só que essa medicação eu consigo acompanhar a anticoagulação pelo sangue. Falei, maravilha. E aí isso vai dar maior segurança. Voltei para casa novamente depois de 3 dias com outra medicação e tive novos trombos. E aí isso foi se repetindo. Até que na 3ª internação o médico falou, bom, precisamos descobrir a origem, né? Certo. E aí eu falei, tudo bem, vamos descobrir a origem. E nessa de buscar a origem, eu fiquei internada praticamente de 80 a 90 dias, tentando descobrir o que eu tinha. Descobri que durante esse voo, na ida ou na volta, eu tive 2 embolias pulmonares.
E quando o médico viu o exame, né, de imagem, ele assustou e falou, nossa, menina, como é que você tá respirando? Meu Deus. Aí, você não tá sentindo dor, nada? Eu falei, não. Então, foi meu anjo da guarda que, com Sim, certeza, sim. me, Imagine passar mal me dentro do avião. protegeu nesse período. Uma viagem tão longa, né? E aí, assim, nesse inteirinho, o que a gente fez? A gente começou a fazer vários exames no hospital. Então, desde exames de imagem, procurando, né, na minha cabeça, no corpo inteiro, não achavam nada nas imagens. Fizeram colonoscopia, endoscopia, carótidas, procurando alguma coisa e não achavam. Até que um dia, um hematologista entrou no meu quarto e fez assim, Monique, vamos lá, o que você já fez de exame? Eu falei, já fiz isso. Aí ele fez, então tá só faltando o PET scan. Tá. Aí eu falei, tá, mas então por que não faz o PET scan? Ele falou, não, porque normalmente o convênio só libera o PET scan se você tiver com um exame de pontos dando positivo. Como o seu deu negativo, a gente não pediu. Mas vamos pedir uma exceção, porque o seu caso tá muito esquisito. Era um caso pro doutor... Qual é o nome daquela série? House. Dr. House. Exatamente. Era um caso totalmente Meu atípico. Deus. Aí ele falou, porque normalmente quem tem trombo no pé, teve pancada no pé. Você teve trombo nos 2 pés e não teve pancada. Então tem alguma coisa errada. Aí vamos pedir uma exceção. E conseguiu aprovar o convênio, fazer o PET scan. Quando fez o PET scan, ele descobriu aqui nessa região do pescoço uns linfonodos tentando combater alguma infecção. E aí a gente não sabia o que era exatamente. Então ele falou, a gente vai biopsar aqui no seu pescoço esses linfonodos. Eu desesperada, né? Na hora que foi fazer esse procedimento, eles fazem com anestesia, mas ele entra Local. com uma anestesia local. E doeu? E eu fico acordada, dói. Tá. Dói, eu segurei a mão do enfermeiro muito Meu forte Deus. ali, porque é muito tenso. Tá. E aí, você tá entrando com uma agulha na sua jugular, não é legal, né? Mas conseguiu fazer o exame. E aí, eles falaram, olha, vai demorar 20 dias para ficar pronto, porque é um exame muito demorado. Só que esse exame vai olhar todos os tipos de doença. E aí, como a minha médica conhecia o pessoal do laboratório, ela falou, olha, eu vou pedindo para ir liberando o resultado parcial, porque aí pelo menos a gente não fica nessa aflição, porque você já tá 90 dias aqui, né? E nesse inteirinho esperando esse resultado, eu fiz uma cirurgia na perna para poder limpar a perna, porque ela tava inteira trombosada, eu fiquei com trombos das 2 pernas, do pé até a femoral. Então eu não conseguia andar. Depois a perna direita começou a revascularizar com a medicação, né? Com o Clexane que voltou na barriga, né? Que é o anticoagulante. E aí, o que aconteceu? O médico falou, bom, se a sua perna esquerda não tá recuperando, vamos fazer uma cirurgia para tentar pelo menos melhorar a sua qualidade de vida e você conseguir voltar a andar? Falei, vamos, né? Fizemos a cirurgia, ele limpou a minha perna num dia. No dia seguinte, estava tudo trombosado de novo. Meu Deus. E aí, pior do que a primeira vez. E aí, ele falou, então, a gente não vai mexer mais até a gente descobrir o que você tem. E aí, foi assim, né? Passei a véspera do Natal no hospital. Quando eles foram fazendo os exames, primeiro descartaram todos os tipos de trombofilia, tudo negativo. Depois, doenças autoimunes, tudo negativo. E aí, na véspera do Natal, a minha médica chegou no hospital e falou, Monique, eu tenho uma notícia para te dar, uma boa e uma ruim. Você tem fé? Eu falei, tenho. Sou espírita, tenho muita fé. Ela falou, então, menino, Jesus vai te salvar. Você acredita? Eu falei, acredito. Ela falou, então eu vou te contar a notícia boa e a ruim. A boa é que você não tem o câncer dos linfonodos, que é um câncer muito difícil de combater. Né? Ele é muito complexo para tratamento. Mas você está com câncer, eu não sei qual tipo que é. Por quê? Porque eu priorizei na abertura dos exames esse tipo de câncer porque a gente estava imaginando que fosse ele. Eu falei, ai caramba, e quanto tempo vai demorar para olhar todos? 7 dias. Meu Deus. Então, na véspera do Natal, eu recebi essa notícia. O meu Natal foi uma beleza. Achei um pouco desnecessária essa médica. Ela podia ter... já vi que não é Esperado isso, vou 7 ficar dias, quieta e esperar o resto. Exato. Achei essa médica... Eu já tava não era o House. agoniada. Não era o House. Nossa. Era o House, sim. O House é grosso pra caramba. Mas ele não faria isso na véspera do Natal. Mas, assim, por Monique. incrível que pareça, me deu um alívio. Porque, tipo, descobriu que é diagnóstico. alguma coisa, Tá. entendeu? Eu já tô com câncer, então, resolvido. Tá. Porque eu já tava tão agoniada de volta pra casa e vem pro hospital, e vai e volta, e não descobre o que é. Isso foi Pelo o quê? menos 90 dias que você falou? 90 dias. Meu Deus.
É isso. E E aí, o Natal você ficou no hospital. no Natal, passei no hospital, eu e minha irmã, e a gente fez um brindezinho com uma tacinha de champanhe sem álcool, e foi isso o nosso Natal. Que desafio, né? Foi um desafio. Aí, no Ano Novo, também passei essa semana médicos procurando coisas na minha cabeça, fazendo ressonância e nada, até sair o resultado desse exame. Graças a Deus não deu nada na cabeça. Uma das coisas que eu tinha preocupação era essa, né? Então, quando eu fiz a ressonância da cabeça, eu rezava dentro do aparelho, né? Falei, pelo amor de Deus, meu Deus, que não seja na cabeça. Porque imagina um câncer na cabeça, a complexidade. E aí, no Ano Novo, ela veio me contar. Falou, Monique, é câncer de pulmão. E descobriram como? Pelo PET scan? Por essa biópsia do PET scan, dos linfonodos aqui, né? Tá. E aí eles sabiam onde que tava a raiz. Exatamente. Entendi. Pela célula, eles conseguem identificar e sabem que tipo de câncer que é. E aí, a partir daí, o que aconteceu na minha cabeça, né? O que se passava? Eu já vinha num tratamento com a minha mãe de câncer, que já tinha já teve um câncer de boca. Passou por metástase, foi pro pulmão, do pulmão já tinha ido pro quadril e já estava nesse processo e eu acompanhando ela já há bastante tempo. Então, eu sabia o que era uma rádio, eu sabia o que era uma químio. Então, naquele momento, eu falei, peraí, eu tenho fé. Eu lembrei das palavras da médica, eu falei, mas eu tenho fé, eu sou espírita, eu tenho a minha fé, eu vou me curar. Eu coloquei isso na minha cabeça e falei, olha, eu só não sei quando, mas que a cura vai vir, ela vai vir. E a partir daí, tudo que os médicos pediam para eu fazia. E eu não fiquei muito nesse papo de melindre, de tristeza, de me colocar para baixo. Toda vez que eu me sentia mal, eu falava, não, eu não posso, né, baquear. Porque eu vi em vários momentos minha mãe passando por isso, né, por esses momentos de tristeza e o quanto isso influenciou negativamente para ela no tratamento. Então eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou acreditar, vou confiar em Deus. Se ele colocou essa prova, alguma coisa ele vai querer mostrar aqui. E fui em frente, fui seguindo. Fiz todo o tratamento. Só que em determinado momento, até a medicação fazer efeito, aí a médica, né, de oncologia, a oncologista especialista em pulmão, falou assim, Monique, tem alguma coisa errada, você é muito jovem e não fuma, por que você tem um câncer no pulmão? Alguma coisa tá diferente aqui. Vamos fazer um teste genético que se chama Rede 50. Importante, acho que essa informação é importante. Que através desse teste genético, ele é um exame caro, o convênio não vai cobrir. Você vai pagar R$4.000. Mas se você fizer esse exame e a gente descobrir que seu câncer tem algum tipo de mutação, isso muda completamente o seu tratamento. Então, você talvez não precise fazer uma rádio, uma químio, vá fazer uma terapia-alvo, que é algo que você vai tomar um comprimido, que é muito menos evasivo do que uma rádio, uma químio. E aí, eu fiz esse exame e realmente era aquilo. Eu tinha uma mutação, que chama mutação na LK, que é um câncer raro de pulmão. E é justamente esse câncer que gera o coágulo que vai para a corrente sanguínea, se espalha pelo corpo e gera os trombos. Entope a corrente sanguínea e gera os trombos. Então, a partir desse diagnóstico, ela falou, olha, tem uma medicação que o convênio cobre, você vai conseguir se cadastrar e você vai receber essa medicação em casa. Não é barata, é cara, mas o convênio tem. Então, foi assim, a partir de janeiro eu comecei já a tomar medicação e continuei com os anticoagulantes na barriga. Até março eu tive ainda trombos no corpo inteiro, tive que me afastar ali em dezembro, né, que já tinha passado mais de 20 dias que eu estava no hospital. Me afastei, o INSS embarcou a perícia só para março. E até lá eu tive mais 2 vezes o trombo e 2 internações. Por quê? Porque mesmo tomando a medicação, até ela começar a fazer efeito e o organismo parar de produzir esses coágulos, demora. E aí, o meu médico, um dos coordenadores da vascular, né, ele falou assim, Monique, a gente não vai conseguir te operar da perna. Mesmo você tomando a medicação, como entupiu muito a perna esquerda, você não vai conseguir fazer cirurgia, porque a gente não tem lugar canal para poder acessar a sua perna para poder fazer a limpeza. É muito arriscada essa cirurgia. E aí foi um dia que um amigo meu foi em casa e falou assim, Monique, você está precisando de alguma coisa, né?
Aí eu virei pra ele e falei assim, eu preciso de uma cirurgia espiritual. Eu sabia que você ia chegar nesse ponto. Eu sabia. Se os médicos, né, da Terra não conseguem me operar, os médicos espirituais vão me operar. Legal. Porque eu sou espírita e eu acredito. Eu falei, vamos operar. E aí ele falou, esta semana eu conheci uma pessoa através da rádio, porque ele trabalha na rádio. Através da E ele tá rádio. ali. Tá aqui assistindo. Pessoa, não espírito, tá, gente? Damião. Só pra avisar. Eu Ele conheci. tá encarnado. Não, ele tá ali, o Jonathan olhando e falou, onde, gente? Tá vivo. Através dessa pessoa, eu fui fazer um programa. Pediram para convidar essa pessoa e eu conheci ele essa semana e conversando com ele antes da gravação do programa, descobri que ele é um médium de cura e que ele trabalha com a cura. Eu falei, então a gente vai falar com ele. Aí foi isso que eu consegui marcar, né, uma agenda, fui até o Centro Espírita, conheci o trabalho, fui apresentada, né? E aí eu comecei meu tratamento espiritual com o Dr. Bezerra e Dr. Fritz. E de lá para cá eu fiz algumas cirurgias. A minha perna está inteira recanalizada. A minha médica e os médicos tinham uma expectativa de 4 meses para poder desentupir com a medicação. E a minha perna em 1 mês e meio já estava desentupida e eu já estava em pé. Então, além da perna, eles também estão tratando o pulmão. E faz coisa de 1 mês eu fiz o PET scan. E não tem mais linfonodo, e não tem tumor, não tem nada. Tanto é que a médica oncologista, quando ela viu o exame, ela falou assim, nossa, Monique, mas não tem nenhum indício do linfonodo, tá estranho, vou refazer, vou dar uma olhada e pedir para revisar esse exame. Tá. Aí ela olhou, revisou e, não, tá tudo certo. A minha médica vascular perguntou, né, falou, Monique, o que você fez nessa perna? Aí eu falei para ela, eu vou te contar, você vai acreditar? Aí ela falou, vou. Falei, então tá bom. Essa é a que me deu o diagnóstico do Jesus. E me deu um tercinho no dia que ela me deu, né, o diagnóstico. E aí eu contei pra ela, falei, olha, estou fazendo um tratamento espiritual. É ali na Vila Mariana. E o médium assim, contei tudo. E ela fez assim, eu acredito que tem uma outra paciente minha que também tá fazendo, eu acho que é no mesmo lugar. Olha isso. Então, acho que eu juntei a força, né, e o entendimento que eu já tinha da espiritualidade para o meu tratamento, mais muitos anos de terapia, né, porque a gente precisa, e eu passei em 15 dias que eu fazia terapia para fazer toda semana durante o tratamento. Segui tudo que os médicos pediram, tudo. E tive muito apoio, né? Apoio de uma família que, além da minha família física, né? Minha irmã estava muito próxima de mim durante todo esse período. Eu perdi minha mãe. Tá. Faz coisa de 15 dias. Meus sentimentos. Então, tem uma família espiritual muito grande me ajudando. Então, muitos amigos que me apoiaram nesse período, que me levavam para consultas, porque eu fiquei um período sem andar. Até essa perna recuperar nesse 1 mês e meio, de janeiro até março, a maio, quase abril ali, eu não conseguia ficar em pé, porque se eu voltei para casa, eu ficava 10 minutos em pé, 10 minutos que eu ficasse em pé, a corrente, o sangue descia todo para a perna, e aí não subia para a cabeça, então em poucos minutos eu desmaiava. Tá. Então eu tinha que ficar com a perna o tempo inteiro esticada e para cima. Tá. Para que, né, o sangue pudesse circular. Porque imagina todas as pernas, as veias da perna entupidas. Tá. Então ficava bem difícil. E aí foi o que eu fui me recuperando e fiquei bem, assim. E como foi o seu processo emocional? Do momento que você recebeu a notícia da médica, você tem câncer, e isso no Natal, que é uma época que a gente fica mais sensível, né? No Natal a gente fica mais... Você não fica sensível no Natal? Não, meu bolso fica muito sensível de comprar presente pros meus filhos. Aí eu fico extremamente... Eu passo cartão com a lágrima escorrendo. Mas eu sei, uma curiosidade, né? Que espiritualmente falando, falam que no carnaval a energia do planeta ela cai
E no Natal, a energia se eleva por conta Sobe. mesmo do nascimento de Cristo e que a gente se envolve numa energia mais positiva. Eu duvido um pouco, mas eu só vou... O meu ponto é... 24 e 25 de dezembro. Você acha que Jesus era de Capricórnio, gente? Não, gente. É assim, eu acho que é uma história. Jogaram. Eu acho que jogaram pra ao meu lado. É verdade. Não dá pra ele ser de Capricórnio. É. Bom, a gente não sabe se Cristo nasceu de fato nessa época. Mas não importa. O que importa é que ele esteve aqui nesse planeta e Exato. tudo que ele fez, Eu né? só quero fazer um adendo antes de você contar, que eu falei isso da cirurgia espiritual. Quando eu tinha 12 anos, menstruei e tal. Aí meu pai, coitado, perdido, né? Meu pai que me criou, mais perdido que saiu de tiroteio. Aí tem que te levar no ginecologista. Aí me levou, fiz os exames, e ele falou, você tem um cisto no ovário. Mas se preocupa não, isso é normal, isso sai. Médico filho da puta. Passou 12, 13, 14, fiz 15 anos. Aí fui no ginecologista de novo. Aí o ginecologista olhou, fez os exames. Falou, Juliana, você tem um cisto enorme, cara. Eu falei, não, mas o médico falou que não crescia. Ele falou, e é sólido, não é tipo líquido, é sólido. Ele já me encaminhou o papel pra operar. Com 15 anos, fui, tirei o ovário esquerdo. Ele, não, mas fica tranquila, você ainda tem o direito. Se você quiser um dia engravidar, você vai. Eu falei, não, tá bom, estou vivendo a vida. Com 19 anos, estou no médico de novo, fiz os exames. O cisto tinha tomado conta do ovário direito. E eu era louca pra ser mãe. Louca. Hoje eu sou louca pra não ser. Entendeu? Mas eu era louca. Eu queria ter filho. Sempre foi o sonho da minha vida. Eu queria ter filho. Minha família é toda espírita. Não, vamos fazer cirurgia espiritual. Aí eu lembro que eu virei pro médico assim. Eu tava chorando, totalmente descompensada. Ele me dando os papéis do pré-operatório. Eu falei, não, doutor. Eu quero que você me dê uns outros exames. Assina, mas não coloca a data. Tá. Eu vou voltar aqui, eu não vou ter nada. Aí, Juliana, a aba do seu ovário pode virar, vai ser uma dor horrível. E eu, pode deixar. Tamo de boa. Saí de lá, não consegui nem dirigir, passei no McDonald's, peguei um lanche, lembro até hoje. Eu chorando, comendo lanche do McDonald's pra ver se dava uma felicidade. Não deu. Fui pra casa, vi lá os dias da cirurgia. Era aqui na Vila Gustavo. Aí fui lá, fiz a cirurgia espiritual, deixei passar umas 2 semanas, refiz os exames e levei no médico. Quando eu entreguei pro médico, eu falei, aqui. Eu já não tinha mais cisto nenhum no ovário. Olha que beleza. E depois foi mãe de 2 filhos incríveis e lindos. Que ótimo. Bom, né? Obrigada, gente. Agradecer mas bem. você falou de algo bem importante, que é a fé nesse processo de cura. Porque Perfeito. quando você foi diagnosticada, você falou assim, eu tenho fé e eu não vou me tender a esse lado de tristeza. E você colocou aquele objetivo na sua mente. Sim. E o pensamento, ele é energia, né? Exatamente. Você E aí, materializou logo isso. que eu voltei pra casa também, tem algumas coisas que contribuíram, né? Eu voltei pra casa em março e aí eu falei, gente, eu vou ficar aqui com as pernas pra cima sem fazer nada. Meu Deus do céu, é desesperador. Pra quem trabalha, a gente é no ritmo que eu tenho. Que o meu ritmo é acelerado. Eu tô o tempo todo, eu tô trabalhando, eu tô fazendo live, eu tô fazendo, palestra, eu tô assim o tempo todo com atividades. Falei, o que eu vou fazer agora? E eu sempre quis escrever um livro. Então, o que eu fiz? Eu parei aquele tempo e falei, agora eu vou escrever sobre essa história. Olha que loucura, eu estava na Tailândia, fiquei doente, vou contar tudo isso. E comecei a escrever meu livro. Então, isso me ajudou, porque querendo ou não, é um processo todo de catarse, né? Você tá ali escrevendo, certeza. revisando, lembrando e absorvendo tudo aquilo. Teve o processo terapêutico que me ajudou muito também. Então, em vários momentos, obviamente, eu não fiquei feliz o tempo todo, né? Tinha momentos de tristeza, isso me ajudou muito. E eu tenho uma coisa que aconteceu que eu não... E toda hora que eu queria ficar triste, eu me lembrava disso, foi que no momento que eu conheci ali o trabalho todo de cura e que eu fui apresentado para o médium que fez todo esse tratamento, em um dos momentos, Bezerra de Menezes virou para mim e falou assim, Monique, o seu mentor pediu para você não ficar triste. E você já tinha isso na cabeça. Então não exato. foi, na verdade, então, da assim, sua acabou cabeça. que eu falei, gente, eu não posso ficar triste, né? Tá. Então, assim, tenta se alegrar, tenta ficar feliz, porque tenta buscar coisas que te façam ficar feliz. Uma coisa que me fazia muito feliz era ter meus amigos em casa. Então, o tempo todo, os meus amigos estavam na minha casa. Então,
A gente cantava, pegava karaokê para cantar. Então, assim, isso me ajudou muito. E também teve a questão de eu mudar alguns hábitos também alimentares. Durante esse período, eu falei, poxa vida, deixa eu pesquisar o que o câncer gosta, né? E aí a gente começou a pesquisar a respeito disso. Eu falei, bom, ele gosta de açúcar, então eu vou cortar o açúcar. Eu já não tomava açúcar no café, no suco, né? E aí eu fui tirando o doce. Tirei o doce. Durante a cirurgia espiritual, eu precisei ficar um tempo sem comer carne vermelha. E aí o médium falou, olha, você vai precisar ficar sem carne vermelha e sem frango, só comendo peixe. Falei, tá bom. E eu fiquei uma semana sem comer carne. Aí eu falei, quer saber? Eu consigo ficar só comendo peixe. E aí eu criei esse hábito pra mim. Outra coisa, tava tomando a medicação, não podia beber. Então, cortei completamente o álcool, nem nos eventos sociais. Então, tirei totalmente. Então, foram coisas que foram acontecendo ao longo do processo que me ajudaram nessa cura, né? Acho que é uma junção de coisas. Nossa, eu tô muito triste. Porque eu tô ouvindo você falando tudo isso e eu tô pensando assim... Ai, você não ia poder comer carne. Tô morta. Ai, você não vai poder beber. Tô morta. Não precisa. Já vamos parar aqui. Ju, mas quando isso coloca a ponto de falar assim, ó, você tá com câncer, ele precisa tratar e isso é fundamental, cara, você faz. Sim. Mas depois eu voltaria. Voltaria. Nossa senhora, tá curado. A primeira coisa que eu ia fazer era churrascada. Sim. A vida cobra da gente uma mudança, né, Monique? Como... espiritualmente falando, e você escreveu esse livro nesse momento, naquele momento que você estava ali escrevendo, o que você acha que essa doença te ensinou? Acho que a primeira coisa, e aí tem um ponto que eu não comentei, mas vou comentar agora, durante todo esse tratamento, tiveram pessoas que não souberam lidar com a minha doença, né? Que não souberam reagir. E acho que era muita coisa, sabe? Foi muito pesado. Então, tem muitas pessoas que não sabem reagir e se afastam. Então, uma coisa que eu tive que aprender muito foi o perdão. Como é que a gente perdoa aquelas pessoas que são próximas de você e que muitas vezes se afastam e você fala, poxa vida, né? Nunca imaginei que essa pessoa ia se afastar. Então, esse foi um aprendizado muito grande. Já perdoei, já estou falando com essas pessoas novamente. Como a gente é espírita fake? Com certeza. A gente é com espírita certeza. Então, esse foi um grande aprendizado. A outro aprendizado é confiar em Deus, porque a gente não tem controle das coisas. Eu fui parada pelas duas pernas, praticamente, né? Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente controladora, né? Uma pessoa extremamente controladora. Eu descobri que eu não tenho controle pra nada. E que muitas vezes você precisa sim depender das pessoas, né? Eu precisei depender dos meus amigos para me levar nas consultas. Muita coisa eu não conseguia fazer, eu dependia de pessoas da minha casa. Então, isso foi um aprendizado muito grande, né? Não ter controle e confiar em Deus. Porque tem momentos que você fala, poxa vida, o que vai ser o meu dia amanhã? Não sei. Preciso confiar. E vou confiar. Sim. Independente do que vem aí pela frente, vamos confiar e vamos ter fé. Sim. E como você se tornou espírita? Desde criança? Como que foi? Não, na verdade, quem me levou para o espiritismo foi minha mãe. Minha mãe se descobriu espírita, né, e médium dentro de casa. Ela mudou para uma casa muito antiga e começou a ver espíritos do nada. Assim. Muitos espíritos. Eu lembro de muitas vezes chegar em casa e minha mãe falar, ai, eu vi um espírito, eu vi não sei o quê, aconteceu isso, eu tava aqui dormindo, alguém veio me chamar para pedir ajuda. Adoro filme de terror. Imagina isso. Aí tinha vezes que ela assustada, ela falava assim, meu Deus, uma pessoa que atravessou a parede do banheiro. Aí eu ficava assim, como assim? Então, com essas muitas aparições que minha mãe passou a ver nessa casa que a gente mudou e era muito antiga, a gente foi atrás, né? Minha mãe já ouvia, já sabia do espiritismo. A minha mãe já tinha frequentado a Umbanda. Ela já ouvia a rádio Boa Nova TV Mundo Maior falando sobre, né, o espiritismo. Então, ela ouvia muito no rádio. E a gente falou, vamos buscar um centro pra gente tentar trabalhar isso daí. E você era adolescente? Eu era
adolescente, já tava com os meus 23 anos. já por era aí. adulta. Tá. Já era adulta. E aí eu fui com a minha mãe no centro espírita, fui no atendimento fraterno, né? Cada uma foi num biombinho, e cada uma contou a sua versão ali da história, da mesma história que estava acontecendo. E aí ela foi convidada para fazer o curso de doutrina. Tá. E aí a moça falou, por que você não faz com ela, né? E aí eu fui fazer. Minha mãe, que não tinha estudo, falou, eu tô morrendo de medo, eu não sei, não estudei, como é que eu vou estudar? Faz muitos anos que eu não estudo. Eu falei, não, mãe, eu faço com você. Fui para fazer o estudo para acompanhar ela. E depois, no 3º ano, me descobri médium. Olha só. E aí, assim, né, provavelmente eu não lembro se foi no 3º ou no 4º ano, que um professor me convidou para fazer uma aula, um tema livre, preparar uma aula e dar uma aula no final do ano. E aí eu topei, falei, eu quero fazer essa aula. E fiz uma primeira aula que foi, eu lembro que o tema era suicídio. Olha, difícil, hein? Difícil. Li o livro do Memórias de um Suicida, né? Nossa, é um livro bem... Maravilhoso e muito ele tenso. É bem tenso, exato. Mas é lindo, né? Quando a gente vê servos de Maria fazendo todo aquele trabalho de amparo para esses irmãos, é muito maravilhoso. E aí... eu lembro que eu preparei a aula, apresentei, e a partir dessa aula, o meu professor me encaminhou para a rádio e para a TV. Olha, E que aí não parei mais. responsabilidade, hein? Exatamente. E olha só, né? Sua mãe... olha como a espiritualidade age. Então, vocês se mudaram para uma casa, e aí teve uma manifestação ali, mediúnica, que incomodou. Muito. E aí incomodou para quê? Para que vocês buscassem, para que você entrasse no seu propósito, né? Espiritual. E agora, mais recentemente, Ju, com o desencarne da minha mãe e a cirurgia espiritual, que foi a última que eu fiz, né? Eu tive a revelação através do Jacozinho, que é um espírito que orienta muito e ajuda muito nesse trabalho de cura, né? E ele virou para mim e falou assim, Monique, você sabe que a sua mãe está sendo assistida já. Olha que coisa, faz menos de 15 dias que minha mãe faleceu. Sua mãe já está sendo assistida e a missão dela, ela já cumpriu. Aí eu falei, é? Aí ele falou, é. Sabe qual era a missão dela? Te levar para a doutrina espírita. Olha isso. E eu, com a mediunidade que a minha mãe tinha, a vidência que ela tinha, eu sempre falava, mãe, vamos lá trabalhar, né? Ela até trabalhou um período, né? Trabalhou no grupo mediúnico, deu passe, mas em um determinado momento ela parou. Não quis mais continuar. E eu continuei, né? Fazendo palestra e tudo. E ela me ajudava na revisão das palestras, ela lia todo o meu conteúdo e tudo mais. E eu ficava pensando, nossa, minha mãe podia fazer tanto mais assim, né? Porque depois ela vai se arrepender de não ter feito, eu pensava na minha cabeça, né? Eu, não, mãe, você tem que trabalhar. E no final, a missão dela era só me encaminhar. E você tem uma história legal com o seu irmão que desencarnou, Ju. Eu acho que você podia contar. Fala perto do microfone. Vamos se emocionar juntos, Ju. Quantas histórias? Acho que eu contei 457. Do desencarne do seu irmão. O meu irmão, ele... não posso dar muitos detalhes, só que assim, ele faleceu antes da hora, tá? Quer dizer, você acha que foi antes da hora, né? Não, do Porque jeito... ninguém desencarna antes da hora, Ju. Às vezes já Mariana, tá tudo combinado. É isso que eu acabo divergindo um pouco. Por isso que eu não vou no kardecismo, que eu falo. Minha família toda é espírita kardecista. Vamos no centro tomar um passe, filho. Você vai pra lá. Eu já te encontro. Você vai me ver lá assim, vai. Tá, mas conta pra gente discutir a sua opinião. Eu discuto muito isso com meu pai. Ele fica extremamente irritado comigo. Que eu não acredito muito nisso de assim... exemplos, tá? O karma do espiritismo. Não existe karma no espiritismo, mas no sentido de... várias palestras que eu fui em centro, eu fico ouvindo aquilo e eu penso assim, nossa senhora, se eu pudesse estar usando crack agora para não ouvir, eu estaria. Que eles falam assim, olha, o cara criou a bomba atômica, Oppenheimer. Vamos fingir que ele não virou pacifista depois? Vamos fingir que nada disso aconteceu? Aí, como que ele criou não foi legal, galera? Na próxima vida, ele vai ter uma coisinha aqui. Ele vai ter que meio que assim, ele usou a inteligência dele... A lei de causa e efeito. Isso. Ele criou... Ação e reação. Ele usou a inteligência... o cara usou a super inteligência dele pra começar uma guerra. Tá.
milhões de pessoas morreram com essa guerra. Aí na outra vida vai acontecer X coisa com ele. Às vezes, nasceu bebezinho lindo, uma semana morreu. Tá. Isso, pra Você não mim, compreende isso. Não é que eu não compreendo. Eu acho que cada um tem uma opinião. Não, você não compreende dessa forma. Eu não compreendo dessa forma. Tá. Uhum. Eu não acho que assim. Se Deus é. Não tô falando que Deus não seja, tá, gente? Tá. Pelo amor de Deus. Eu acredito muito em Deus. Eu não acredito em religião. Pronto, é isso. Você virar e falar assim. Isso pra qualquer religião. Uhum. Mas é assim. Mas olha, você não acha justo que ele tenha feito tanto mal pra humanidade e que agora ele precisa. Gente, me perdoa. Cadê Sim. aquele Deus que perdoa? Uhum. Então, quer dizer, mas- aí eu nasci nessa vida, eu, Juliana, toda ingênua, serelepe, uma criancinha muito saudável, E normalmente... gorduchinha, correndo Eu pela vou- casa, eu fugindo vou- do meu pai. Aí, nossa senhora, mas a Juliana, X coisa, aconteceu um acidente, morreu. Ai, olha, mas é porque na outra vida aconteceu tal coisa. Gente, Então, não. uma coisa que a doutrina... Que assim, a doutrina espírita, ela não é uma religião, né? Ela é uma doutrina pautada na fé, na ciência e religião. Tem um pouco de Isso. religião, mas não é uma religião. Mas é isso que você tá falando, que foi até uma discussão do almoço que a gente Foi. teve, né? Tipo assim, predestinação. É. Então, quer dizer, eu Não cheguei tem- aqui já... Não ela- existe um destino, né? Acho que a doutrina ela não fala em predestinação, ela fala em programação reencarnatória, que é Isso. diferente. Isso. Então a Juliana foi lá e fez alguma coisa errada na vida passada, né, Ju? Então Deus dá a oportunidade da Juliana falar assim: poxa vida, eu fiz errado, estou arrependida e quero fazer algo diferente na próxima vida. O que eu posso fazer? Poxa, se eu fui lá e me afoguei, vou dar um exemplo, tá? Prático aqui, de uma história que eu me recordo de um livro que eu li. Me afoguei. E toda vez eu vou lá e me jogo na mesma água e toda a reencarnação eu tô fazendo isso. Então, quando eu desencarnar, eu vou parar para falar, peraí, mas por que eu faço isso toda vez? Por que eu não dou conta da minha prova, né? Por que eu não dou conta da minha jornada nessa vida? Então, o que Deus vai fazer? Vai colocar eu paraplégica para eu não me jogar na água. Não péssimo. ter condições. Mas eu estou escolhendo. Não, então quer dizer Eu que estou buscando. eu, no plano espiritual, sou tão idiota igual eu sou na minha vida. Você entende? Eu sou muito sem Você noção. tá tentando buscar uma forma de facilitar a sua jornada nessa Isso. existência. É isso. Não E tá aí, na- quando assim, é você sempre chegar pelo no final, amor. você vai falar assim: poxa vida, nessa vez eu não me joguei na água. Isso. Nossa, não tá nada sendo facilitado São pra mim. Agora eu vou para outra Limitações, né? etapa. Isso. Estou mudando, estou Isso. buscando um novo degrau. Esse São é isso. limitações que Deus, ele não é um Deus punitivo. Então é o amor, é a escolha. Exatamente. Sabe aquele você deixar a pessoa livre para a pessoa voltar no relacionamento? E então ela também isso, e não né? é determinismo, porque o que Isso. acontece? Por mais que você venha dessa forma, né, com uma, por exemplo, de cadeira de roda, né, com uma deficiência, você tem opções de você continuar fazendo ou não. Sim. Você vai continuar Você escolhe. errando, você vai continuar Isso. agindo pro mal. Se você Sim. quiser continuar assim, você vai continuar. Sim. É o livre-arbítrio, né? Tem uma essa história questão. bem legal, Ju, que eu não vou citar o nome da pessoa, tá? Mas é um médico que ele é psiquiatra e ele atende muitos dependentes químicos. E um dia eu perguntei, doutor, por que você acha que você veio com essa missão de atender e auxiliar os dependentes químicos? E aí ele falou, me foi revelado que em outra vida eu dirigia um trem lá e eu estava embriagado e eu matei muitas pessoas. Então, nessa, eu vim para resgatar e eu me propus a isso. Porque lá no plano espiritual, antes da gente reencarnar, tem um ministério. Não sei se você já assistiu o Nosso Lar ou já leu o Você livro. não vai falar do nosso Eu lado. sempre falo dessa história. O Ministério da Reencarnação. Sim, exatamente. Então lá vai ter um planejamento. Sabe um planejamento de marketing? É tipo assim, a vida, a nossa vida. Então vão ser dadas sugestões do que a gente pode fazer e a gente vai acordar, a gente vai assinar um contrato
Só que quando a gente volta aqui, existe o véu do esquecimento. E muitos falam, mas você esquece, fica difícil de fazer. Mas se a gente lembrasse tudo de ruim que a gente fez, será que não ia ser perturbador você continuar seguindo para adiante, se culpando? Agora, uma outra Mari. pergunta, só pra finalizar as minhas dúvidas do espiritismo. Existe alguma colônia espiritual que não seja só aquela sopa que eles tomam? Porque se for, eu não vamos não, galera. Vamos ficar por aqui. Tá pensando. Eu nunca parei de pensar isso sei depois que eu assisti o filme. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas se vocês quiserem saber, a gente tem também a história do porquê que eu tinha um câncer de pulmão. Porque Sim. também foi revelado Quero, pela espiritualidade. por favor, essa eu quero. Então, assim, no momento que eu tava fazendo todo o tratamento, né, espiritual, em determinado momento o Dr. Fritz veio fazer um passe magnético, né? E aí, naquele momento, ele chamou uma outra trabalhadora e fez assim, fica aqui do meu lado, ela pode... E aí, olhou pra mim e perguntou, ela pode pôr a mão assim no seu peito? Eu falei, pode. E muito respeitosamente, ela veio, né, com a mão do meu peito, ele foi atrás dela, com as duas mãos... E a partir do momento que ele encostou aqui nela, ele começou a gerar ectoplasma na mão dela para fazer meu tratamento. E ela começou ali, né, fazer todo o tratamento no meu pulmão e tudo mais. Enquanto a médium fazia esse tratamento, ele olhou para 2 trabalhadores que estavam visitando o centro espírita, chamou os 2 e fez assim: vocês estão vendo como ela está sendo tratada? Essa moça aqui, que é no caso eu, né? Ela na outra encarnação, ela carrega uma culpa do passado. Porque na outra encarnação, ela teve questões ali na Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela tem esse câncer que ela tem. E aí ele explicou todo o meu câncer sem eu nem ter contado para ele o que eu tinha. Ele contou, explicou todo o meu câncer, falou por que eu tinha aquele câncer e porque eu tinha um resgate que eu precisava trabalhar da Segunda Guerra Mundial. Que eu tinha alguma culpa do passado em relação a isso. E que eu só estava tendo merecimento daquela cirurgia porque eu estava me aperfeiçoando e me modificando nessa existência. Porque senão não teria essa possibilidade. E aí ele contou isso assim para esses 2 trabalhadores comigo na minha frente, e aí falou assim, ó, e tenho mais. Essa moça que tá dando passe, e mais o mentor espiritual dela, que chama Arnaldo Braga, aí falou o nome do meu mentor espiritual, que até então eu não sabia. Eles 3 estavam lá na cidade do do Chico, Pedro Leopoldo, e lá, enquanto eles estavam desencarnados, eles já estavam estudando o espiritismo. Antes de vir para cá. Então, você não tá aqui a passeio, né? Não tá aqui para brincar. E a espiritualidade falou, ó, ela tá comprometida com a evolução dela. Exatamente. A gente vai usar isso para ajudar outras pessoas. Eu acho que tudo Deus pensa assim, eu vou usar isso pro bem, sempre pro bem. Então, olha o bem que você faz, primeiro no pronto atendimento, porque Sim. lá vocês recebem ligações, às vezes, de pessoas que querem tirar a própria vida. Então, olha a responsabilidade, Ju, de você atender ali uma ligação ao vivo na rádio e você passar São algo pra perguntas essa diversas, pessoa. E é isso, né? Você se comprometeu, né? De fato, com o seu propósito espiritual. E ainda né? deve ter bastante coisa para fazer aí pela Sim. frente, né? Divulgando esse tratamento, divulgando a doutrina espírita, divulgando o trabalho de cura, Sim. que é maravilhoso, Sim. assim. Eu fiquei muito encantada com o trabalho, porque uma coisa é a gente saber a teoria, outra coisa é a gente vivenciar a prática, né? Sim. Do trabalho das cirurgias espirituais. E eu fiquei, assim, muito feliz mesmo pela oportunidade. Eu queria que você divulgasse esse centro que você foi da Vila Mariana. Eu fui no Cisco de Luz, que fica na Vila Mariana, e o médium que fez todo esse processo é o Álvaro Mondenheim. Legal. Então... A gente pode deixar na legenda do vídeo para quem quiser Sim. visitar ou quem tiver um caso de doença, né? Isso, quem quiser visitar o Cisco de Luz, Você procurar... fala, doença, você olha pra mim. Procurar... Não, meu Deus. Eu tô sentindo umas indiretas Procurar aqui. pela dona Ana lá toda Legal. terça-feira, a partir das 19 horas, Legal. para poder ter todo esse caminhamento. Você sabe que o meu pai, ele teve câncer, né? Meu pai desencarnou devido a um câncer de intestino e a gente levou ele para fazer uma cirurgia espiritual também. E aí eu lembro que lá nesse centro, eu esqueci o nome do local, mas é o Wagner
Wagner, que faz essa cirurgia. E quando a gente chegou lá, eles usam a música e a cirurgia espiritual. Então, quando o paciente chega lá, tem os músicos lá. E aí, cantaram uma música pro meu pai. Nossa, gente, eu chorei muito. Mas lá eles fazem esse trabalho com música também. Então, legal. você já chega, já tá todo mundo cantando. É o tempo todo música, música. E depois a gente faz o estudo do evangelho. Tá. Para aí sim ser direcionado para receber o passe e fazer todo o tratamento. E lá eles fazem assim. Eles são muito inspirados, né? E aí eles falaram, seu Osmar, a gente vai escolher uma música aqui pro senhor. E o meu pai gostava muito de música caipira. E a música que cantaram pro meu pai foi A Tristeza do Jeca. Gente, quando começou, eu parecia uma retardada. Porque eu chorei muito, foi muito bonito, assim. E quem tem a possibilidade, né, de ir num trabalho, assim, de cura, de cirurgia espiritual, eu acho que todos têm que ir, mesmo que não estiver doente. Porque é uma energia muito forte, né, Monique? Com certeza. E você sabe que eu fui passando por vários momentos, né? O primeiro deles, quando a gente procurou o Álvaro para fazer a cirurgia, eu estava tomando uma injeção num horário que não permitia que eu fizesse a cirurgia espiritual presencial, né? Tá. Porque a cirurgia é feita toda no escuro. E aí eu tinha que acender a luz para poder tomar a injeção, levar celular para despertar e não ia funcionar. Então o Dr. Fritz, um dos momentos que eu estava ali no passe, ele virou para dona Ana, né, que é a mãe do Álvaro, que cuida de todo o processo, toda a organização ali dos trabalhos, né? Ele virou para ela e falou assim: dona Ana, arruma por favor aí. Você vai arrumar a cirurgia dela e você vai arrumar 2 relógios daqueles de corda e mais umas lanternas vermelhas, porque a gente vai fazer a cirurgia dessa menina. Olha. E antes de eu fazer a presencial, eu fiz uma que era à distância, né? Uhum. E aí tinha a questão das músicas, né? Que eu precisava ouvir as músicas do centro e cantarolar as músicas enquanto eu estivesse fazendo a cirurgia. E aí eu me recordo que eu deitei para fazer a cirurgia, botei no celular as músicas e meu gatinho sentou assim do meu lado, que eu tenho um gatinho que fica comigo, o Feijão. E aí ele deitou assim, eu fiz o evangelho, deitei para poder ficar ali concentrada, para poder ouvir as músicas, e eu fiquei preocupada de cantar as músicas, né? E eu me recordo exatamente na terceira música, quando eu estava tentando cantarolar, porque eu não sabia as letras, alguém entrou no meu quarto, desligou o celular e começou a cirurgia. Aí eu senti a mão na minha perna. E aí eu sabia que tinha começado a cirurgia. Aí fizeram a cirurgia na minha perna, no meu pulmão. O meu gato saiu da minha perna, porque ele sentiu a pessoa fazendo a cirurgia. Então ele veio aqui para a parte de cima. E aí a hora que terminou, eu falei, agora terminou. Eu senti toda a cirurgia. E alguém percebeu que eu estava incomodada com a música, foi lá e desligou. Porque aí com a música desligada eu fazia prece e consegui fazer a cirurgia. Então a cirurgia ajuda, né, a gente a se sintonizar, mas tem momentos que pode atrapalhar. Então ele foi lá e desligou e aí a prece faz o mesmo... Sim. Dá o mesmo sentido, né? A mesma sintonia. Mas o que a gente aprende, né, com a sua história? Eu acho que a gente aprende muito. Primeiro, da sua fé, que você teve muita fé desde o início do diagnóstico, desde você estar num país que ninguém fala a sua língua e de você confiar naqueles médicos materiais que estão ali. Sim. Porque às vezes a gente não confia aqui em hospital, imagina estar lá na Tailândia, uma cultura totalmente diferente e você não fala a língua de ninguém, o médico fala um inglês que você não entende. Então eu imagino quanto medo você não sentiu ali, mas independente de tudo você teve fé. Então, você exerceu a sua fé de uma maneira, assim, grandiosa. Então, é um exemplo pra gente fortalecer a nossa fé. E muitas vezes eu já ouvi assim, menina de pouca fé. E realmente, perto da sua fé, eu tenho muita pouca fé. Só me vinha a frase de Jesus, né? Qual que é o tamanho da sua fé? Do tamanho do grão de mostarda? E aí, na minha cabeça, não é do tamanho de um grão de mostarda. Pode ser do tamanho do alface, o grãozinho de alface, que é menor que o de mostarda. Tá. Mas vai ser com essa fé que eu vou me curar. Perfeito. E eu acho que esse seu livro, como que tá? Já tá finalizado? Não, ainda tá finalizando. Mas acredito que aí 2 meses até publicar, né? Deve estar saindo. Muito bom.
A gente divulga. A gente, aqui, né, Ju, a gente tem o objetivo de trazer mulheres que nos inspirem, né? E você, com certeza, nos inspirou. E vai Obrigada. inspirar muitas outras mulheres, né? Quantas mulheres não passam por um câncer tão jovens? A gente tá vendo casos de câncer de muita gente jovem. Muita gente jovem. Principalmente leucemia, que tá tendo. Cada canto que você vai, alguém jovem tá com câncer, né? Então, eu acho que, claro, a doença é um desafio que a gente se propõe a ter antes da gente vir nessa vida, né? E tem uma coisa, Mari, muito importante que a gente não pode deixar de falar. Eu trabalhei o tempo inteiro, né, nesse período. Trabalhei o quê? Trabalhei para Jesus. Então, eu continuei fazendo minhas palestras, continuei fazendo as minhas lives, continuei fazendo trabalho no centro espírita, assim que eu pude começar a andar de novo. Então, eu não parei um minuto. E isso é muito importante, assim, porque o Dr. Bezerra falou uma vez para mim, ele falou assim, Monique, a hora que você começar a trabalhar para Jesus, as células cancerígenas vão se transformando em células saudáveis. E aí isso me deu mais força. E mesmo sem ele ter falado isso, antes eu já estava fazendo as lives, né? Que eu sempre faço pelo Instagram. E também continuei fazendo minhas palestras online. Eu não conseguia ficar em pé, mas eu fazia online. Então isso ajudou bastante. E é um exemplo pra gente também, Ju, porque às vezes a gente não quer ir tomar um passe porque a gente tá com preguiça ou com frio. E, né? Eu tô falando que você tá cheio de indireta do meu lado, meu, não é pra você, possível, não, cara. Cara, é pra mim, eu tô falando pra mim. Não, mas é verdade, você a gente entende? tem que se A reafirmar. gente deixa pra depois. Ah, depois eu vou, depois eu entrego uma cesta Tava 0 graus, básica. tava 0 graus, Mariana. Né, Damião? O Damião veio e contou da entrega das cestas básicas. Ah, depois eu ajudo. Ah, depois eu mando, sei lá, depois eu ajudo. Inclusive, eu tô fazendo campanha agora. Tô fazendo campanha de inverno. A gente tá arrecadando recursos pra campanha de inverno, pra poder entregar para os moradores de rua. Então, a gente tá a todo tempo Eu acho trabalhando. que o grande lance é o que a gente faz do nosso tempo e o quanto a gente recebe de ajuda. Deus, que é essa inteligência, esse pai bondoso que tá sempre nos abençoando, e o quanto a gente tá trabalhando pro Mestre Jesus, como você falou, isso, né? é O que a isso. gente tá fazendo de bom? E a Ju, ela é uma pessoa que, ela é muito carismática, eu falo sempre isso pra ela, eu acho que a missão da Ju é com a palavra, ela é sempre uma pessoa que nos acolhe, que na brincadeira ela tá acolhendo. A cara do João. A Juliana, ela tem disso, essa energia, porque é uma energia de você acolher, né? Sim, com certeza. E eu acho que cada um tem algo bom pra fazer. O Jonathan, que é um menino que trabalha muito a espiritualidade dele, né, Jonathan? Legal. Então, eu acho que cada um... A gente tem muito pra fazer. E às vezes é pouco. É só a gente E às vezes a gente pôr se à limita, disposição. né? Às vezes a gente acha que não tá pronto, que não dá. Ai, poxa, eu mesma, quando fui começar a fazer o trabalho na rádio, eu falei, gente, jamais. Eu blogueira, Meu irmão, quando falou assim, Monique, cria um Instagram, cria um YouTube, eu falei, jamais, gente, eu blogueira, eu na câmera. Olha eu aqui agora. Tá vendo? Não, Então, não se para mais se agora. a gente se limitar, a gente não Sim. evolui, né? Então Sim. é isso. Ju, o que você aprendeu com esse exemplo da Monique? Fala pra Desculpa, gente. é porque eu ainda tô pensando no negócio do nosso lado. Eu ainda tô pensando no negócio. Ela ainda tá pensando na sopa. Ela eu tá tô falando, pensando, sopa aquela- não. Não, aquela sopa me chocou. Aí, enquanto eu tava pensando na sopa, em seguida eu pensei, hoje eu vou comer feijoada ou churrasco. Então, ao mesmo tempo que eu tô aqui, eu já tô Juliana, você é pensando na péssima. comida. Não, mas... A sopa é pra quem já tá trabalhando, né, Ju? Então eu vou continuar Quem sem não tá, trabalhar nem mesmo. sopa tem. Não, gente. Então eu acho que eu tô preferindo lá pra baixo, que não tá dando nada. Que horror! Não vai dar nada pro meu. Mas a fé, achei uma coisa impressionante, que as pessoas falam, eu tenho fé, mas você vai ver. Fala às vezes por falar. Exato. Sim. Quando acontece uma coisa pesada mesmo na nossa vida, aí que a gente começa a reparar o quão pouca fé a gente tem e começa a verdade. trabalhar isso e a resiliência, né? Sim. Que é passar por tudo isso e virar e falar, não, eu tô aqui. E foram 5 meses só de tratamento, né? Então foi muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Nossa. Então, E como mudou, como a sua vida mudou, né? Tão rápido. muito. E assim, também só pelo fato da você, uma mulher independente, que trabalhava, que tinha essa rotina, parar de andar.
Meu, eu Exato. imagino a sua cabeça. Como é que você se fortaleceu na sua fé? E é a fé mesmo. Acho que é a fé que nos faz, nos motiva e que te motivou foi a sua fé. Não tem outro esclarecimento para isso, né, Monique? É isso. E aí eu lembro sempre da passagem de Jesus, né? Que quem te cura? Quem te cura é a tua fé, né? A tua fé te curou. Então você tem que pegar a sua cruz e carregar ela. Cada um com a sua cruz, né? Sim. E aí a gente vai deixar aqui também na legenda do vídeo os seus contatos, suas páginas, o seu canal do YouTube, que você tá sempre postando, toda semana tem conteúdo novo. Tem conteúdo novo. Eu tô fazendo uma live agora diária também no Instagram, né? Legal. A gente tá fazendo um estudo do livro Conduta Espírita, então super legal, Conduta Espírita. E ele logo mais a gente vai estar divulgando o livro também. Então antes da divulgação a gente já vai começar a soltar uns spoilers. Legal, e aí fica o convite para você voltar aqui com o livro em mãos. Sim. Legal. Pra gente comprar o nosso e você A Mariana vai fingir que vai ler, porque ela não lê livro. Claro que leio. Olha, tem Eu que te ler. dei um livro, Mariana, faz 4 meses. Ela leu 10 páginas Olha o em livro 4 que ela me meses. deu. Como que era o nome? Ele simplesmente não está afim de você. Foi uma Puta indireta. conselho de amiga pra Foi uma ela, indireta. passei a fita Eu pra acho ela, que não tem alguma aceitou. indireta aí. Porque aqui, assim, a gente fala muito também de relacionamentos e de fé também, que eu acho que a mulher, ela tem que sim trabalhar a sua espiritualidade, seja como for, no centro espírita, na igreja católica, num centro de umbanda, Concordo. na igreja evangélica. Toda forma de você exercer sua fé é válida. Perfeito. E eu acho que nós mulheres precisamos sim de espiritualidade pra gente poder viver uma vida mais plena, ter companheiros melhores, atrair Concordo. coisas boas pra nossa vida. E é né? tão bonito quando você faz um trabalho como eu estou fazendo agora da divulgação da doutrina e você tem outras amigas que têm outras vertentes, né, de religião e que cada uma se apoia. Legal. Eu mesma já tive uma amiga que virou e falou: amiga, eu vi o seu trabalho no espiritismo, eu queria fazer alguma coisa parecida aqui na minha igreja. Eu falei: peraí, vamos legal. lá, vamos junto, deixa eu te explicar como é que eu fiz. Aí eu expliquei tudo para ela, ela foi e montou legal. o canal dela. Hoje eu vejo, eu fico tão orgulhosa, né? É muito bacana quando a gente consegue compartilhar. Legal. Bom, a gente tá chegando ao fim do programa. Muito obrigada por Obrigada. você ter A gente vindo. que agradece. Foi muito Foi legal. muito legal mesmo. Vai dar muito corte, que a gente põe corte lá no nosso Legal. Instagram. E aí eu acho que vai ser bem inspirador mesmo. Não só para mulheres, para homens também. Essa sua capacidade de exercer sua fé, de todo desafio que você passou. E mesmo assim você continuou ali firme, uma mulher forte que você é. Obrigada. É um espírito muito pra frente, né? Evoluído. E se propôs a divulgar a doutrina, né? E como você falou, e como a médica te falou, confia no Jesus, no menino Jesus. É E eu isso. acho que você se apegou ao menino Jesus e na Exatamente. grandiosidade dele, né? Eu acho que tinha todo um propósito aí por detrás que eu mesma não lembrava, mas a partir do momento que foi começando a vir as revelações, era isso, né? Era divulgar a fé e divulgar também a minha cura, né? Todo esse trabalho bonito que foi feito, né? Sim. E, gente, lá no Netflix tem um filme do Dr. Fritz, que é bem legal, bem interessante. Pra quem nunca ouviu falar, é muito interessante esse filme. É até meio que dá uma agonia, mas assista até o final. Ah, Esse e eu uma não outra assisti coisa. ainda. Pra quem está assistindo, e algumas pessoas que estão presentes, mas não citarem nomes, que não sabem falar sobre perdão, assistam A Cabana, tá bom? Tem na Netflix Muito também. Muito bom também, Muito esse eu bom. já assisti. Eu já assisti Você duas chora só do vezes. início ao fim, mas... Maravilhoso, bem. né? Muito bom. E é um filme cristão, né? Lindo, lindo. É muito legal Muito mesmo. legal, eu quase morri. Gente, muito obrigado. Obrigado, Damião, que foi o médio de transporte que trouxe, que trouxe a Monique até aqui, até nós. Obrigada, Jonathan, pela sua atenção aí conosco. Gente, siga aqui o canal, vai lá no Instagram, siga lá no Instagram, curta todos os vídeos, comente comentários positivos, não negativos. E é isso aí, né, Ju? É isso aí, eu quero agradecer que você veio agradecer. Eu que agradeço. Agradecer ao Jonathan e agradecer principalmente a mãe do Jonathan, que eu vou comer a marmita que ela fez pra ele hoje. Olha, que bom! Cara dele. E agradecer você. Eu te agradeço por você sempre topar aqui as minhas ideias e projetos. E é isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.